Olá, bem-vindos a mais uma análise do Direito Cast. Olha, recentemente o Supremo Tribunal Federal tomou algumas decisões em direito administrativo que prometem, viu, mudar as regras do jogo para a administração pública. A gente vai analisar aqui os pontos mais quentes do informativo temático de 2025 para entender de verdade o que está por trás dessas mudanças. E pode acreditar, isso não é nenhum exagero. A gente está falando de julgados que têm um impacto direto em concursos, em contratos com o Estado e até na responsabilidade das entidades públicas. O mais importante aqui é pegar a linha de raciocínio do STF para a gente conseguir antecipar o que vem por aí. E ó, antes de a gente mergulhar de cabeça nos detalhes, aquele pedido rápido, mas que faz toda a diferença. Se este conteúdo parece que vai ajudar, já deixa o like e aproveita para compartilhar. Isso ajuda demais a levar essa análise para mais gente. Pronto? Então vamos lá. Nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, vamos ver as novidades para concursos e servidores. Depois, um tema que sempre dá o que falar: a responsabilidade do Estado. Na sequência, a gente analisa a atuação em serviços públicos e a autonomia dos entes. E, por fim, a gente amarra tudo para entender as consequências práticas disso tudo. Começando por um tema que mexe com a vida de milhões de pessoas: concursos e servidores públicos. As decisões aqui são cruciais, tanto para quem já está no serviço público, quanto, claro, para quem sonha em entrar. E o STF veio para trazer mais clareza para alguns pontos bem delicados. E a primeira grande questão é justamente essa. O debate sobre até onde o judiciário pode ir na hora de avaliar as decisões das comissões de heteroidentificação em concursos sempre foi acalorado. Afinal, qual é o limite dessa atuação? Pois bem, o STF bateu o martelo sobre isso. A tese fixada no tema 1420 é super clara e coloca os pingos nos is. O STF disse basicamente o seguinte: o judiciário pode e deve verificar se o procedimento foi legal, se todas as regras foram seguidas, se teve direito à defesa, mas a decisão final sobre o fenótipo do candidato, que é o mérito da questão, essa pertence à comissão. Ela tem expertise para isso e a opinião de um juiz não pode substituir a dela. Resumindo, o controle é sobre a legalidade do processo e não sobre o resultado em si. Certo, superado esse ponto, vamos para outra questão que tira o sono de muito concurseiro: as contratações temporárias. Imagina a situação. A pessoa está lá, no cadastro de reserva, e, de repente, vê a administração contratando temporários. A dúvida que fica é: isso já garante automaticamente o direito à nomeação? E a resposta que o STF reafirmou na reclamação 57.848 é um sonoro não. A simples existência de um contrato temporário não é o bastante. Para que quem foi aprovado tenha direito à nomeação, precisa ficar provado que a administração agiu de forma arbitrária, sem um bom motivo. Por exemplo, contratando temporários para vagas efetivas que surgiram, passando por cima da lista de aprovados. E o ônus de provar essa arbitrariedade é de quem alega. Ok, a gente já viu dois pontos bem densos sobre concursos. Antes da gente pular para a responsabilidade do Estado, que é o outro tema complexo, vamos fazer uma pequena pausa para um recado que faz toda a diferença para o nosso trabalho aqui. Se essa análise está sendo útil, se está clareando as coisas, a melhor forma de apoiar nosso trabalho é compartilhando. Manda para aquele colega que também precisa saber disso, joga nos grupos de estudo ou do trabalho. Esse gesto, que parece simples, ajuda o canal a crescer e permite que a gente produza ainda mais conteúdo de qualidade. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Certo? Recado dado. Vamos mergulhar agora num dos temas mais espinhosos e com maior impacto financeiro para a administração pública: a responsabilidade do Estado nos contratos de terceirização. E aqui o STF mudou uma peça bem importante nesse tabuleiro. Essa é literalmente a pergunta de milhões. Se uma empresa que foi contratada pelo governo não paga os funcionários, o poder público tem que arcar com essa conta? Essa é a questão central do tema 1118, um verdadeiro divisão de águas. A decisão do STF no tema 118 define um caminho bem claro. Primeiro, a responsabilidade do Estado não é automática. Segundo, ela só acontece se for comprovada uma falha concreta do poder público na fiscalização daquele contrato. E terceiro, e aqui está a grande virada de chave, o ônus de provar essa falha é do trabalhador. A culpa da administração não é mais presumida, ela precisa ser demonstrada, provada nos autos. E isso, na prática, muda tudo. Agora, a gente vai para o nosso terceiro tópico, que fala sobre o equilíbrio de forças dentro da nossa federação. O STF tem sido chamado a todo momento para definir os limites da atuação da União e a autonomia dos estados em várias áreas. E um caso que ilustra isso perfeitamente foi a discussão sobre as loterias estaduais.
A União tentou, por meio de uma lei federal, criar um monte de restrições para os estados que quisessem explorar esse tipo de serviço. A pergunta que chegou ao Supremo foi: essa limitação é constitucional? A resposta do Supremo na DI 7.640 foi clara e direta: não, não pode. O tribunal entendeu que a União foi além da sua competência e que a lei federal estava criando barreiras indevidas. Essa decisão é um reforço muito forte da autonomia dos estados para explorar serviços públicos que não são exclusivos da União, o que acaba fortalecendo o nosso pacto federativo. Bom, chegamos na reta final da nossa análise. Agora é hora de juntar todas as peças e extrair as grandes tendências que essas decisões do Supremo estão mostrando. Afinal de contas, o que tudo isso significa na prática? Dá para a gente notar, então, 3 grandes linhas de pensamento se consolidando no STF. Primeiro, uma busca por dar mais peso aos atos da administração, limitando o controle do judiciário só à legalidade, em respeito à especialização técnica dos órgãos. Segundo, um critério bem mais rígido para responsabilizar o Estado, o que mostra uma preocupação com a responsabilidade fiscal. E terceiro, um fortalecimento nítido da autonomia dos Estados, protegendo as competências deles contra invasões da União. E é isso, chegamos ao fim. Muito obrigado por dedicar seu tempo para entender melhor essas decisões que estão de fato moldando o direito administrativo no Brasil. E se quiser levar essa discussão junto para ouvir no trânsito ou na academia, lembre-se que todo o nosso conteúdo também está em áudio. É só procurar por Direito Cast lá no Spotify. E claro, para não perder nenhuma das nossas próximas análises em vídeo, siga o Direito Cast aqui no YouTube e também lá no TikTok, onde a gente posta uns conteúdos mais rápidos e diretos ao ponto. E antes de fechar, aquele último lembrete super importante. O seu like é o nosso maior incentivo. É um clique rápido que não custa nada, mas que faz uma diferença enorme para a gente continuar produzindo. E para encerrar, quero deixar uma pergunta para reflexão. De tudo isso que a gente conversou hoje, qual dessas decisões do STF você acha que vai ter o maior impacto no seu dia a dia, seja nos estudos ou na sua atuação profissional? Deixe sua opinião aqui nos comentários, a gente se vê na próxima.